Olá a todos, meu nome é Laiane Dias, eu sou graduanda em Ciências Biológicas, com ênfase em Biotecnologia pela UFRJ, e juntamente com a Lívia, com a Patrícia e com a Cecília, eu desenvolvo um projeto no Laboratório de Imunofarmacologia do Instituto Oswaldo Cruz, que busca avaliar o papel de caveolina 1 na regulação do estresse oxidativo em macrófagos. Bom, primeiramente, a inflamação é uma reação que ocorre após ter sido gerado um dano celular ou tecidual. Esse dano ele pode ter sido causado por micro-organismos ou por agentes físicos e químicos, por exemplo. Além disso, o contexto inflamatório ele também pode ser gerado por meio da necrose tecidual ou por meio de reações imunológicas. A resposta inflamatória, além de ser um mecanismo de defesa contra patógenos, também é uma forma de reparo e de recuperação tecidual. Porém, quando essa resposta é exacerbada, pode ser prejudicial ao organismo e ocasionar diversas doenças, como, por exemplo, a artrite e a asma. Então, dentre os diversos tipos celulares envolvidos na resposta inflamatória, estão os neutrófilos, linfócitos, células dendríticas, entre outros. Mas eu gostaria de destacar aqui os macrófagos. Os macrófagos desempenham um papel central na resposta imune e na resposta inflamatória. Esse tipo celular responde rapidamente a produtos microbianos e podem ativar diversos programas imunológicos em resposta a mudanças contínuas ali no seu microambiente. Porém, a ativação exacerbada de macrófagos culmina na produção excessiva de mediadores inflamatórios e de citocinas, o que contribui para um contexto inflamatório que é patológico. Então, por causa disso, a modulação da resposta de macrófagos é crítica para uma resposta imune apropriada e é um tema de grande interesse científico. As células imunes ativadas, particularmente os macrófagos, produzem espécies reativas de oxigênio. Então, bom, as espécies reativas de oxigênio, também denominadas de ROS, são produtos quimicamente reativos que possuem na sua estrutura a molécula de oxigênio. Dentre elas estão, por exemplo, o peróxido de hidrogênio e o superóxido. No organismo, os radicais livres, eles estão envolvidos na eliminação de patógenos fagocitados, na regulação do crescimento celular e também na regulação da resposta inflamatória. Porém, a produção excessiva de espécies reativas de oxigênio pode ter efeitos prejudiciais para a célula, como, por exemplo, a lipoperoxidação de membranas, oxidação de proteínas, danos ao DNA, o que acaba ocasionando a morte celular. Então, por causa disso, o estresse oxidativo ele tem sido relacionado na patogênese de diversas doenças, que vão desde doenças cardiovasculares a neurodegenerativas, alguns tipos de câncer e também no processo de envelhecimento. A membrana plasmática ela possui microdomínios chamados de lipid rafts. Esses microdomínios são regiões especializadas, ricas em esfigolipídios e colesterol. Quando esses microdomínios eles estão associados à proteína caveolina 1, há essa invaginação da membrana, que é denominada de cavéola. A proteína caveolina 1 é capaz de regular a atividade de diversas proteínas, e o seu mecanismo de ação se dá através do seu domínio conservado, chamado de CSD. Através desse domínio, é possível que ocorra a ligação a outras proteínas e a subsequente compartimentalização nas cavéolas. Em geral, o resultado dessa interação é a inibição da proteína a qual a caveolina 1 se liga. No que diz respeito à resposta inflamatória, diversos trabalhos já mostraram o papel de caveolina 1 no processo de angiogênese, recrutamento de leucócitos, na produção de mediadores inflamatórios e também de espécies reativas de oxigênio. Além disso, a caveolina 1 ela possui um papel muito importante na sinalização celular, regulando o metabolismo e ativando os macrófagos. Os macrófagos, eles exibem uma considerável heterogeneidade nas suas funções. Dados prévios do nosso grupo já demonstraram uma localização diferencial de caveolina 1 em macrófagos em relação à proteína ciclooxigenase 2, também abreviada como COX-2. A COX-2 é uma proteína muito importante para a síntese da prostaglandina 2, que é um mediador lipídico capaz de regular funções homeostáticas e inflamatórias. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar se a produção de ROS é determinante para a expressão diferencial de caveolina 1
em macrófagos. Para isso, foi injetado via intraperitoneal tioglicolato em camundongos C57BL6 machos provenientes do ICTB na Fiocruz. Após 4 dias, esses camundongos foram eutanasiados e foi realizado o lavado da cavidade intraperitoneal. É importante destacar aqui que todos os experimentos eles foram realizados seguindo as recomendações do Comitê de Ética em Uso de Animais, CEUA, sobre esse protocolo aqui. Então, após o lavado da cavidade intraperitoneal, os macrófagos eles foram, então, plaqueados e cultivados em placas de 24 poços, onde foram estimulados com LPS e tratados de forma concomitante com a pocilina. Então, para que posteriormente fossem realizados os ensaios de imunofluorescência e de Western blot. Então, nesse primeiro experimento de Western blot, os macrófagos eles foram estimulados com LPS e tratados com a pocilina em diferentes concentrações. A pocilina é um inibidor da atividade da enzima NADPH oxidase. A NADPH oxidase ela é uma enzima muito importante para a síntese de espécies reativas de oxigênio, principalmente do superóxido. Então, bom, nesse primeiro resultado aqui, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver que após o estímulo dos macrófagos com LPS 25 nanogramas por ml, houve uma maior expressão da proteína caveolina 1 em relação ao controle e que nos macrófagos que foram estimulados com LPS e tratados com a pocilina, a expressão de caveolina 1 se mostrou ainda maior. Quando foi feito um estímulo com LPS 100 nanogramas por ml, um estímulo maior, o mesmo perfil ele foi observado. Uma maior expressão de caveolina 1 em macrófagos estimulados com LPS 100 nanogramas por ml, e quando foi feito o tratamento concomitante com a pocilina, a expressão de caveolina 1 foi ainda maior. Quando olhamos para a proteína COX-2, que também está envolvida na resposta inflamatória, observamos o mesmo perfil. Após o estímulo com LPS 25 nanogramas por ml, houve uma maior expressão de COX-2 e quando foi feito o tratamento concomitante com a pocilina, a expressão de COX-2 também se mostrou maior em relação ao controle. E quando foi dado um estímulo maior com LPS 100 nanogramas por ml, o mesmo perfil foi observado. Em macrófagos estimulados com LPS e tratados com a pocilina, houve uma maior expressão de COX-2 em relação ao controle negativo e ao controle positivo. Nesse experimento, foi feita uma imunofluorescência com os macrófagos peritoneais estimulados com LPS. Então, em azul está marcado o núcleo com DAP, em verde a proteína COX-2 e em vermelho a proteína caveolina 1. Então, é possível observar que após o estímulo com LPS, houve uma maior expressão tanto de COX-2 quanto de caveolina 1. E quando foi dado um estímulo maior com LPS 500 nanogramas por ml, a expressão de COX-2 e de caveolina 1 pareceu estar ainda mais aumentada, o que nos permite fazer uma correlação direta onde as proteínas em questão, em um quadro inflamatório, possivelmente possuem uma maior atividade, uma vez que a sua expressão ela está aumentada. Então, como conclusão, nós temos que os macrófagos peritoneais estimulados com LPS apresentam uma maior expressão de caveolina 1 e de COX-2, e que, além disso, a atividade da enzima NADPH oxidase inibe a expressão de caveolina 1 e de COX-2, uma vez que quando a inibição da atividade dessa proteína, através da pocilina, ocorreu uma maior expressão das proteínas em questão, CAV1 e COX-2. E como conclusão geral, nós temos que um aumento na expressão de CAV1 após a inibição da NADPH oxidase indica que tanto o ROS quanto a caveolina 1 participam de um mesmo circuito de regulação da resposta inflamatória. Bom, devido à pandemia, não foi possível seguir com os experimentos, mas como perspectiva, nós pretendemos realizar um novo ensaio de imunofluorescência, dessa vez utilizando sondas que marquem o estresse oxidativo para poder avaliarmos melhor o papel de caveolina 1 nesse contexto. Essas foram algumas referências utilizadas no meu trabalho e eu gostaria de deixar aqui um agradecimento a toda a comissão da Semana de Biologia da Unirio. Também gostaria de deixar aqui um meu muito obrigada às agências de fomento, ao UFRJ, a Cecília, a Patrícia e Lívia e todos aqueles que, de certa forma, contribuíram para o andamento desse projeto. E eu também gostaria de deixar aqui um meu muito obrigada a todas as pessoas que estão assistindo essa apresentação.